Vocês conhecem esse comecinho dessa música? Bom, eu tô treinando aqui, faz tempo que eu não toco violão, mas... pra quebrar um galho aqui, né? Fazer um bagulho meio zoado, mas beleza. Porque hoje eu vou comentar sobre a primeira temporada de ReZero, ou ReZero, como vocês preferirem chamar, beleza? Bora lá que... Mano, esse anime conseguiu me empolgar e me deixar puto ao mesmo tempo. Welcome everybody to Canal do Mano. Canal do Mano Joe, Canal do Mano Joe, canal. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem, mas muito bem mesmo. Primeiro, antes de tudo, eu vou contar uma sinopsezinha rapidinha, caso você queira assistir, tá? Vou dar uma impressão geral de o que você pode ter nesse anime. E depois eu comento o que eu achei da série ao longo e tudo que eu achei, beleza. Bom, ReZero é a história de Natsuki Subaru, tá? Natsuki Subaru, ele tá saindo de uma loja de conveniência, comprando uns negocinhos lá. Ele é um maluco que só, tipo, meio que vive em casa, um hikikomori, como a gente chama, né? Que são, tipo, aquelas pessoas que só ficam em casa o dia inteiro, só jogando ou lendo, ou fazendo alguma coisa desse tipo e não faz basicamente nada da vida. Ao sair dessa loja de conveniência, ele é transportado para um mundo de fantasia, o mundo Isekai, que todo mundo já conhece de anime, já viu. E daí, ele vira esse personagem aí, vai conhecendo outros personagens ao decorrer da história. E ele ganhou um super poder, por assim dizer, que é o retorno através da morte. O que acontece? Toda vez que ele morre, ele volta do ponto de partida. Se você já jogou videogame, já viu aquelas partes quando você passa no checkpoint e aí você volta a partir desse checkpoint, é a mesma coisa que acontece com o Subaru. Daí ele vai conhecer a Emília, que é uma mulher meio elfa, meio mulher. Eles passam por algumas situações ali, ele acaba morrendo num primeiro instante e através dessa morte dele ele tenta, por meio dessa volta, tentar consertar tudo. Só que quando ele volta, ninguém mais lembra dele. É como se realmente ele voltasse ali do checkpoint normal, ninguém mais se lembra dele. As ações dele vão ditar o que vai acontecer dali em diante. Agora um conselho pra você. Se você, tipo, não tá numa fase muito boa, alguma coisa assim, não assista ReZero. Sério, não assista ReZero, cara. Porque tem muita coisa bad, cara. Tem muita coisa bad, tipo, é uns bagulho um pouco... Eu considerei bem pesado. Se você não tá numa situação muito boa pra poder assistir, cara, não vale a pena, velho. Porque tem bastante... É um drama muito bom, foi bem dirigido mesmo. E não tem um drama, tem um romance e tudo mais, mas é bem complicado, beleza? E finalmente chegamos na parte de spoiler, então. A partir daqui tem spoiler, tá? Beleza? Primeira coisa, abertura. A primeira abertura, a segunda eu não curti muito não. Agora a primeira abertura e o segundo encerramento, né? A primeira abertura se chama Redo, que é uma música muito viciante, principalmente porque ela muda ao decorrer da... ela não é uma música que, tipo, segue uma faixa e vai até o final, sabe? Ela vai mudando, passa uma parte meio lentinha, depois volta bem acelerado, depois volta de um jeito um pouco diferente, assim. Calhou bem com a abertura foi muito bem animada, me deixou bem empolgado. E o segundo encerramento, Stay Alive, é lindo. Eu diria que é um dos encerramentos mais bonitos que eu já vi, me lembrou muito Sayonara Solitia de Chrono Crusade, que é um dos encerramentos que eu digo que eu não pulava em Chrono Crusade e eu chorava em praticamente tudo, porque a música, ela traz a emoção já do anime e ficava muito boa. E a mesma coisa dessa Stay Alive. Em parte de desenho, cara, me agradou muito. Os designs dos personagens, todos, assim, são muito legais e bem diferentes. O Rosval, o Subaru é aquele normal, né? Mas a Emília, a Ren e a Aran, o Reinhardt, né, que é um dos cavaleiros, o Julius, a Felt. Então, os designs são muito bem feitos, são bem divertidos de você acompanhar. Eu achei um pouco melhor do que Sword Art Online, tá? E a história? Bom, eu confesso pra vocês que no começo tava um porre. Por quê? Porque todas as mortes do Subaru e algumas atitudes dele irritam profundamente. Porém, eu tenho um negócio contra mim mesmo que eu tô falando, hein, gente. Porque eu não curti tanto o Subaru, mais pro final eu curti as atitudes dele, mas eu não curti tanto. Entendo que as pessoas se irritem, mas o Subaru é orgânico e é um personagem orgânico mesmo, ele parece muito humano de verdade. Primeiro, porque ele vai pra esse mundo sem poder algum de nada, ele vai do nada. Outra coisa é
as personagens que morrem ao decorrer da série e depois voltam tudo de novo, imagina o sofrimento de você ver repetidas vezes pessoas que você gosta morrendo assim. Então dá pra entender porque o Subaru é daquele jeito. A gente fica esperando aquele protagonista overpower. O maluco chega lá e arrebenta e tal, mano. Mas o Subaru, ele é muito orgânico. Principalmente porque ele não veio com poder nenhum. Ele não veio com nada além desse retorno pra tentar mudar as coisas. Ele não é forte, ele não é tão esperto. Ele é meio esperto, mas tirando isso, cara, é bem difícil de se colocar ali na posição dele sem falar que o cara, tipo, tá sendo humano de verdade a obra inteira. Mas bom, o começo foi bem encheção de saco mesmo. Tipo, resumindo, aquele começo onde a Emília tem o seu brasão roubado pela Felt, que vai fazer uma troca com a Elsa. Elsa, que é uma mercadora lá de entranhas lá, que faz os baratos. Acho que é o assassina de entranhas, alguma coisa assim. Porque ela faz esses negócios, vamos falar assim, no mercado negro. E aí ele tendo que salvar ali a Felt, o Ronge e a própria Emília ali, fica meio batido, porque no começo ele morre muitas vezes seguidos, até ele poder entender mais ou menos como que usar esse poder, se podemos dizer assim. A partir daquele momento o romance, a história cresce um pouquinho mais, depois que ele consegue resolver esse primeiro conflito, vai pra casa da Emília, mas o pessoal desconfia, principalmente porque ele tem um miasma ali da famosa bruxa ali, Satella, né, que é a bruxa da inveja, que é a mais pica, todo mundo odeia ela e tudo mais. E naquele momento em diante a história começa a evoluir de uma forma que aí eu particularmente gostei. Um dos momentos mais bonitos que foi quando ele salva a Ren, e depois ele salva de novo a Ren, vamos falar assim. Ela acaba se apaixonando por ele. Ren, que aliás é a minha personagem preferida. Se fosse pra ele ficar com alguma personagem, não seria com a Emília, seria com a Ren, porque a Ren é tipo... Cara, ela conseguiu me conquistar. É uma das poucas personagens que conseguiu me conquistar de uma forma, tipo, eu gosto muito dela. Gostei muito dela. Passamos pela história dela e da Han também, sobre elas terem os dois chifres, uma tendo perdendo o chifre e tudo mais, passando pela história dela e algumas outras mortes do Subaru, pra chegarmos no ponto de destaque do anime, que é quando o Subaru, ele basicamente perde tudo, a Emília morre, a seita da bruxa invade lá a casa a mansão e o vilarejo, mata geral, e aquelas mortes são muito, mas muito impactantes. Embora elas forem impactantes, eu confesso que nesse momento eu me emocionei, mas não chorei, porque eu fiquei esperando. Ficou tão batido aquele começo dele morrendo, e ele ia voltar do mesmo jeito, e ele não ia morrer de verdade, ou tipo, ele tem como refazer até então, que aquilo não me deixou assim, tão emocionado. Porém, a partir daquele momento ali, a gente vê que a história toma um outro rumo, principalmente com o Natsuki Subaru ficando desesperado, depressivo totalmente. E cara, essas cenas, eu falo pra vocês que doeu, porque, tipo, imagina você tentar várias coisas, mesma coisa, e sempre fracassar e não conseguir. É realmente aquele sentimento de vazio, de, tipo, você não pode fazer nada, você não serve pra nada, e é isso. Então conseguiu levar bem, o anime conseguiu pra mim levar bem a essência ali de um personagem humano, sem poderes extraordinários e tal. Ele pode até mudar as coisas, mas tipo, não deixa de ser um humano e ver as pessoas que ele mais gostava morrendo. E ele sem entender absolutamente nada. Porque tudo que ele parece fazer, parece que atrapalha em tudo. E outra, a briga que ele teve com a Emília foi algo muito sério, foi algo muito humano dele poder... Tipo, ele realmente demonstrou ali que ele era um trouxa. Mas a Emília também, ela não consegue entender, porque ele não pode falar que ele retorna, senão o bagulho vai lá e tenta arrancar o coração dele, mas nunca arranca. Então ele não consegue contar tudo pra ela. E aí a gente vai vendo, tipo, como o tratamento dos personagens vai moldando, assim, as atitudes do Natsuki Subaru, e ele vai passando a entender o que ele tem que fazer, já que ele acaba voltando mesmo, não tem jeito. Mas ele entende da melhor forma possível, que é com a Aren. A Aren fez uma das declarações, e não foi só pela declaração em si, mas também pelo decorrer de toda a obra, a partir do momento que ela se apaixona pelo Subaru. Cara, aquela declaração foi uma das melhores declarações de amor que eu já vi de anime na minha vida, cara. Olha, tipo, eu colocaria ela talvez em segundo ou até primeiro, se não fosse a declaração da Kaori Miyazono do anime de Your Lie in April ou Shigatsu wa Kimi no Uso, porque foi uma das melhores declarações que eu já vi. E daquele momento em diante eu falei, poxa,
valia a pena ele se apaixonar por ela. Olha, não é só tudo que a Aren tá fazendo por ele, ela faz de uma forma que não chega a ser forçada, não é aquele personagem forçado, tipo, fica com ciúminho de um lado pro outro e tal. É uma personagem muito orgânica, muito verdadeira, tipo, foi muito bem feito, não só a personalidade da Aren e tudo, mas foi muito bem feito aí daí em diante. Entre esse meio, eu ficava empolgado e não ficava empolgado e falava, pô, mano, mas ele vai voltar, mas o que vai acontecer? E eu ficava curioso pra saber o que ia acontecer logo em seguida. Ele consegue dar um jeito lá de resolver, juntar, vamos falar assim, a Crush-sama e tudo mais, a Hoshino, eu não lembro qual era o nome daquela outra de cabelo roxo, que junta duas meninas do pessoal, consegue fazer uma negociação com eles pra poder salvar a Emília no final. E aí tem a Batalha da Baleia, que foi incrível, principalmente mostrando um dos melhores casais que eu já vi, que foi do Wilhelm e a Teresia, né? Cara, primeiro que eles se beijam, nota super positiva, e segundo que a história foi curta, mas foi apaixonante ver como que desenvolveram rapidinho, de uma forma que cativou mesmo a história do Wilhelm, né? Que teve sua esposa morta pela baleia branca, depois eles derrotam essa baleia e tal. E foi muito legal ver a história dele. Eu confesso que nessa parte eu me emocionei pra caramba. Mas como nem tudo são flores, o Natsuki sabe lá que ele tem que enfrentar aquele Betelgeuse que é muito irritante, cara. Fizeram um personagem, eu acho que pra... Não sei se foi pra ser irritante, mas ele é irritante demais. Eu chego a ficar com raiva quando eu vejo ele, realmente. E depois de algumas derrotas ali que eles têm nesse meio do caminho pro Betelgeuse, né? Eles acabam sendo derrotados, eles conseguem vencer. Ele consegue finalmente se juntar ali com a Emília. Eles fazem as pazes. Foi muito bonito de ver. Embora eu preferia a Ren. E aí, passa ali o encerramento. E vamos lá pro final. Finalzinho ali. Acontece a mesma coisa que aconteceu numa das mortes que ele teve. Que é o pessoal não se lembrar de outras pessoas e tudo mais. E a Emília não lembra da Ren. Então a Ren sumiu. O que falar da minha personagem principal, né? Principal porque eu gosto. Sumindo assim do nada. Claro, desencadeia a segunda temporada que eu vou começar a assistir. Mas, mano, eu fiquei tipo, tinha que ser a Aren? Não podia ser outra pessoa? Não, teve que ser a Aren. Aren, uma das personagens minhas favoritas, tem que sumir. E agora ele vai ter que, sei lá o que ele vai fazer pra voltar no tempo e conseguir achar respostas pra isso. Cara, ao todo, ReZero trouxe empolgação, trouxe raiva, porque dá raiva muitas vezes. Eu quis dropar no comecinho, mas ele melhora mais ou menos do final. Do final é fogo, né? Do meio pra frente melhora bastante, coloca histórias legais, assim. A da Crush, eu gostei muito dessa personagem. É uma das que estão na seleção real lá pra ser rainha de Lugunica lá. Lugunica. E mano, elas são muito, tipo, muito orgânica, muito legal. Os personagens, eles foram feitos de uma forma muito boa, cara. Eu acho que deu pra pegar bem a essência. Não tem apelação pra et, essas coisas. Uma ceninha ou outra ali não tem problema, mas tipo, não tem apelação pra isso. Mas é bem gore, dá uns negócios assim no peito, assim, você fala, ai meu Deus, meu coração! Tipo, não que seja ruim de ver, mas no fato de você dói mesmo, você se sente mal mesmo com o negócio, porque, o negócio é pesado. Mas no fim das contas eu gostei, cara, se fosse dar, daria nota, sei lá, 9, velho. Talvez 10 não, mais por causa do Subaru, mas é como eu disse e como eu expliquei, ele é muito humano, gente, não tem como negar isso. Ah, mas você pode ter raiva, não sei o que. Mano, às vezes a gente tem raiva do que a gente vê, porque é realmente aquilo que a gente é também, um pouquinho, né? Medroso e tudo mais, assim como ele também é. E eu quero mais saber sobre essa bruxa Sassatela, o gospel lá, o livro, que automaticamente se alguém consegue ler, se torna devoto dela e tudo mais. E esse mistério dele ser o orgulho, isso que eu vou ver mais pra segunda temporada. Por isso não me conte spoiler, beleza? Bom, essas foram minhas impressões de ReZero. Tudo que eu achei ao decorrer de toda a história. Muito obrigado, gente, por ter me acompanhado até aqui, falando. E nos vemos no próximo vídeo. Fui, valeu! Na boa, quem não concordar que a Aren é a melhor personagem de ReZero, cara, não sei o que essa pessoa tá falando, cara, porque é a melhor. Ela é apaixonante. Eu me apaixonei por ela. Aren, I love you.